Como já sabemos, o sistema energético brasileiro ainda apresenta dificuldades com a falta de recurso econômico para que haja a ampliação da capacidade de se gerar energia e com a distribuição, devido às crises em que o país se encontra. Já a energia solar, ela é destacada no país, pois o Brasil recebe uma grande quantidade de insolação, que seria perfeito para que houvesse instalação de energia solar. O nosso protótipo, ele é um carregador portátil de celular que transforma energia solar em energia elétrica. Ele tem um apelo autossustentável e ele permite que o celular seja recarregável em qualquer localidade em que o dono do aparelho esteja. Então, vamos analisar os sistemas fotovoltaicos. Sistemas fotovoltaicos são um sistema de geração em que a fonte de energia é o sol. Ele converte diretamente energia luminosa do sol em eletricidade. A maioria dos seus elementos das placas solares são de silício. O painel solar, através dos módulos fotovoltaicos, alimenta a carga e recarrega a bateria, só durante o período em que há insolação, pois o nosso protótipo não é acoplado de bateria para que possa se pegar a energia do sol, armazenar e que você possa carregar o seu celular em qualquer localidade. Então, seria só em períodos de insolação, em período direto de insolação. Agora falando sobre os impactos ambientais dos sistemas fotovoltaicos. Os impactos ambientais, eles são, na sua maior parte dos sistemas fotovoltaicos, só na criação dos painéis. Pois uma vez que o painel já está pronto, ele não apresenta mais um impacto ambiental muito grande. Então, o painel fotovoltaico, ele só tem que ter um cuidado quando se está na criação dele. Existem várias curiosidades sobre os painéis fotovoltaicos e uma delas, muito interessante, é que em termos de produção de eletricidade, os painéis, eles devolvem toda a energia empregue para sua construção em cerca de 3 anos e eles emitem muito menos CO2, em cerca de 20% menos CO2 do que qualquer outro tipo de eletricidade produzida. Como já foi dito anteriormente, os impactos ambientais mais importantes são na sua fase de produção, porque é possível de que haja um desmantelamento dos sistemas, já que os painéis são feitos na sua maior parte de silício. Existem também o silício e outros materiais que são feitos os painéis de energia solar. E eles utilizam também diversos materiais perigosos para o ambiente e para a saúde, então é necessário que a sua produção seja bastante controlada. Também existe a produção com algumas matérias-primas raras, o que também deveria ser bem observado. Já a magnitude dos impactos depende de fatores como a sua dimensão, a eficácia e a área de implementação. Como nós estamos trabalhando com um carregador portátil, acreditamos que não seria muito degradante ao meio ambiente a produção de carregadores com energia solar. Porque, se for analisar numa balança, o método usual e o método de energia fotovoltaica, a energia fotovoltaica ainda acaba sendo melhor. E como o método usual de fornecimento de energia ele vem sendo afetado por uma crise hídrica, que provavelmente é uma das maiores que o país já passou, o nosso método não é uma solução em primeira instância que mudaria radicalmente o consumo de energia elétrica, mas, porém, se somados o número de aparelhos celulares ligados à corrente elétrica no Brasil, e feito o produto deste pelo tempo em que eles ficam consumindo energia, os dados passam a ser mais considerativos,
Porque se nós formos pegar todos os números das pessoas que carregam seus celulares em energia elétrica e que poderiam estar usando os carregadores solares, passa a ser algo mais válido para que seja analisado. Hoje todo mundo tem um celular no mínimo, então é algo a se pensar. Existem várias vantagens que podem chegar a superar as desvantagens do sistema fotovoltaico. Ele não produz poluição e nem tem contaminação ambiental após pronto. Ele tem uma vida útil superior a 20 anos, também não consome combustível, é resistente a condições climáticas externas, como granizo, vento, temperatura e umidade, e não tem peças móveis. Então, exige pouca manutenção, que seria só a limpeza do painel, que passa a ser bastante interessante, não só para análise do exemplo de carregador portátil, mas também para que se possa instalar futuramente em outros locais a energia solar, porque é algo muito interessante mesmo. O nosso projeto ele tem algo bem interessante, que é a mobilidade de você poder estar andando em qualquer lugar em que você esteja recebendo insolação e poder carregar o seu celular sem necessariamente ficar do lado da tomada, como geralmente a gente fica. Então você podia estar fazendo uma caminhada numa montanha, colocar sua célula fotovoltaica na sua mochila e carregar seu celular. Você podia estar no ônibus carregando seu celular, você podia estar na sua casa, você podia estar em qualquer lugar e podia carregar seu celular. Então isso é bem interessante, é algo que talvez interessasse bastante ao mercado de comércio. Outra coisa que o grupo levou em conta são as horas de sol pleno que o Brasil tem. É algo muito considerativo, como já foi dito anteriormente, porque o Brasil recebe muito sol. Então a energia solar é muito legal de ser usada no território brasileiro. E é algo que o Brasil geralmente ele não tem explorado muito. A energia solar brasileira não é tão significativa como em outros países, como a Alemanha, que explora muito mais energia solar do que nós brasileiros, o que é algo que o quadro poderia ser facilmente revertido, porque nós temos as melhores condições climáticas para que seja instalado em território brasileiro a energia solar. Agora nós iremos falar das fontes energéticas e dos tipos de energias mais utilizadas no Brasil. No Brasil, contamos com dois tipos de fonte de energia, a fonte renovável e a fonte de energia não renovável. Entendemos como renovável toda energia cuja fonte não se esgote e podemos aproveitá-las por tempo indefinido. Detalhando os tipos de energias renováveis, temos como sendo as mais utilizadas no Brasil as energias citadas a seguir. A energia hidrelétrica, gerada por turbinas rotacionadas pelo movimento da água. A energia solar, gerada através dos raios solares, direcionados a determinados materiais como o termoelétrico e o fotovoltaico. Energia de biomassa, gerada através de derivados recentes e orgânicos vivos. A energia eólica, gerada através da captação do vento por aerogeradores. Aqui citamos apenas algumas das fontes de energias renováveis do Brasil. E também temos a fonte de energia não renovável, consideradas assim porque possuem recursos limitados, são findáveis, podendo ser extintas no decorrer de décadas ou séculos. Entre essas energias temos o petróleo. O petróleo é formado por restos orgânicos soterrados por milhares de anos. O petróleo gera energia através da combustão. O carvão mineral, extraído do solo por mineração a céu aberto ou subterrâneo, gerando energia através da combustão também. A energia nuclear é proveniente da fissão do urânio em um reator nuclear, onde o calor gerado pela queima de combustível produz o vapor. E o gás natural, outra fonte de origem fóssil,
formado quando camadas de animais e vegetais soterrados ficam submetidos a intenso calor e pressão por milhares de anos. Esgotamento das fontes de energia. O uso intensivo e esgotamento de fontes fósseis de energia não renováveis, base do modelo industrial produtivista consumista atual, nos leva a dois desafios fundamentais. O primeiro é o esgotamento e o encarecimento das fontes de energia convencionais. O segundo é a necessidade de redução de danos e riscos ambientais relacionados com a utilização de energia, que provoca o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. O aquecimento global e o esgotamento das fontes de energia de combustíveis fósseis constituem uma grave ameaça para a humanidade. Predominantemente, como até aqui, no uso de matérias-primas fósseis, é de prever, mesmo antes do esgotamento das respectivas fontes, um agravamento dos problemas climáticos devido ao aumento das emissões de gases como efeito estufa. Então, a energia representará simultaneamente um negócio e o problema do futuro, como se pode ver também pelo alarme em torno do iminente esgotamento de fontes energéticas não renováveis e do compromisso assumidos relacionados aos protocolos internacionais de redução de gases que provocam o efeito estufa. No entanto, os fatores mencionados estimulam o desenvolvimento de outras fontes de energia. Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os problemas ambientais dentro de um processo de contínuo planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências de ambos e observando-se as suas inter-relações particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico dentro de uma dimensão tempo-espaço. A partir desta afirmação do jurista Edson Milaré, é possível determinar a real importância da gestão ambiental no âmbito do desenvolvimento sustentável como parte de uma gestão sustentável. O acesso a fontes de energia e o seu esgotamento são termos que vêm recebendo cada vez mais atenção de como usar de forma sustentável as fontes de energia existentes e como desenvolver fontes mais sustentáveis de energia. São aspectos centrais nos dias de hoje. Agora falaremos a respeito do consumo de smartphone no Brasil. O primeiro smartphone foi criado por uma empresa canadense no ano de 1999. Veio para o Brasil no ano de 2001, porém só integrantes da alta nata tinham condições para aquisição. O smartphone é um aparelho celular, mas que possui diversas outras funções e com acesso a inúmeros aplicativos que podem potencializar sua aplicação. Em 2013, os smartphones alavancaram com 35,6 milhões de equipamentos vendidos. Já em 2015, só no primeiro trimestre, já alcançou a marca de 8,3 milhões. Os smartphones se popularizaram no Brasil em meados do ano de 2013. Considerando os anos anteriores, as aquisições tiveram um salto de 123%. Com tantos recursos e com as facilidades proporcionadas por este aparelho, ele caiu na graça dos cidadãos brasileiros, sendo considerado o equipamento de maior aquisição dos últimos tempos. O consumo de bateria depende muito da forma de utilização do usuário. Normalmente, elas suportam mais de 48 horas em stand-by, mas com a quantidade de aplicativos existentes hoje, isso pode ser reduzido a minutos. Para fazermos o cálculo do consumo de energia dos carregadores de smartphones, nós temos três importantes variáveis, que seria o delta-tempo que carregamos a bateria, incluindo as diversas vezes que fazemos isso durante o dia, o delta-tempo que utilizamos o aparelho 100% energizado e conectado à rede elétrica, e o delta-tempo em que deixamos o carregador conectado à rede elétrica, seja por costume ou por esquecimento. Em média, um carregador possui 5 volts e 2,1 amperes, gerando 10,5 watts de potência em seu trabalho.
Quando conectado com um aparelho 100% energizado, essa potência se reduz para 3,5 watts, e quando esquecido na tomada, chega a 0,26 watts. Para definir qual o consumo de energia de um carregador convencional, utilizamos uma equação simples onde obtemos o produto da potência do carregador pelas horas de funcionamento e a quantidade de dias no mês, divididos por 1000. Fazendo esta conta considerando alguns fatores para os 3 deltas, chegamos a um número médio de 1,4 kW por mês, o que parece ser um número desprezível quando olhado de forma única, mas quando somado aos milhares de aparelhos que temos no Brasil, esse número se torna bem relevante, podendo chegar a 12 bilhões de watts por mês, o que chegaria a aproximadamente 66 milhões de reais por ano. Realizamos uma pesquisa de forma aleatória na web em algumas cidades da Grande São Paulo, onde identificamos que a grande maioria das pessoas são favoráveis a novos projetos para o uso de energia renovável e adotariam um sistema à base de energia solar para a recarga de seus aparelhos smartphones. O protótipo foi montado utilizando a placa fotovoltaica como fonte de alimentação. Ela tem uma potência de aproximadamente 2,5 watts, que seria 6 volts e 400 miliamperes. E também um circuito que tem o objetivo de estabilizar a tensão na saída em 5 volts, mesmo quando ocorre uma oscilação na entrada ou quando ocorre uma variação de consumo de corrente na saída. O circuito ele foi feito utilizando uma placa de circuito impresso. Foram desenhadas as trilhas com uma tinta especial que ela é resistente à corrosão. Depois essa placa foi mergulhada numa solução de água e percloreto de ferro para correr toda a parte metálica e ficar somente as trilhas como condutores. E foi feito depois o teste de continuidade nas trilhas para garantir que está ok. A furação dos componentes, a soldagem dos componentes na placa e o encaixe dela numa caixa plástica para facilitar o manuseio e o encaixe do cabo USB do smartphone. Então temos aí a imagem do protótipo final, composto da placa, do circuito e do encaixe com o cabo USB. Também tem uma chave de liga e desliga para facilitar quando você quer ou não utilizá-lo, e um LED que indica quando ele está funcionando. Agora temos o teste do nosso protótipo. Foi colocado a placa no sol, onde ela consegue gerar energia para o carregador. Então, ao ligarmos o carregador, ele vai fornecer energia para o smartphone e ele vai indicar na tela que está carregando. Então está 91% de bateria carregando. Ao desligar o carregador, ele apaga, demonstrando que cessou a passagem de energia, e concluindo assim o nosso protótipo.